Reproducanda 2019, no caminho do boi. Tiago Bernardes, ele que é engenheiro agrônomo com graduação na Unesp de Jaboticabal, São Paulo. É professor adjunto no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Nós vamos ver que silagem de planta inteira de milho ainda é o principal componente dos confinamentos. E por causa disso nós vamos discutir dois tópicos que eu considero bastante importantes e que as fazendas às vezes têm errado. Okay? Um deles é discutir se o híbrido é importante e se a colheita afeta o bolso do confinador. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre silagem de capim e silagem de cana, dentro das perspectivas que a gente tinha e dentro das perspectivas que a gente tem agora, um pouquinho de passado e presente. E depois nós vamos finalizar falando um pouquinho sobre silagem de grãos, que, igual eu coloquei ali, esse é um caminho sem retorno, vocês vão entender por que isso é um caminho sem retorno. Okay? Bom, a pergunta é, qual que é o atual cenário sobre o uso de alimentos conservados nas dietas brasileiras? Ou seja, o que nós estamos aplicando nos confinamentos brasileiros nos últimos anos? Então nós fizemos um levantamento, esse levantamento ainda está em curso, esses dados têm dentro dele 83 unidades produtivas em 10 estados brasileiros, né? E nós podemos ver que planta inteira, né, de milho ainda é, vamos dizer assim, a fonte de fibra mais praticada dentro dos confinamentos. Depois nós temos alguns confinamentos ainda utilizando bagaço de cana-de-açúcar. E depois a gente parte aqui para silagem de capim, planta inteira de sorgo, alguma coisa aqui de feno, e quando a gente fala disso nós estamos falando de feno de braquiária. E depois, em algumas regiões onde tem cana, silagem de cana e cana fresca. Então essas são as principais fontes de fibra dos nossos confinamentos. E eu gostaria que vocês gravassem ali silagem de planta inteira de milho, estando presente 60% das unidades produtivas. Ok? Depois, nós também perguntamos para esses confinamentos se eles estavam fazendo silagem de grãos ou não. O que é silagem de grãos? Talvez isso seja novidade para muitos de vocês, né? Isso aqui que vai ser a tendência dos nossos confinamentos daqui para frente. Ou seja, é deixar de trabalhar 100% de grão seco, milho seco moído, e começar a trabalhar com grão ensilado. E nós temos basicamente 4 formas de fazer isso. Ou a gente faz isso fazendo grãos úmidos de milho, nós vamos explicar rapidamente como é isso. A gente tem visto que os confinamentos estão partindo para essa alternativa aqui, que é o que a gente chama de silagem de espigas. Eu vou mostrar essa tecnologia. 13% dos nossos confinamentos já estão aplicando isso. Silagens de grãos reidratados de milho, silagens de grãos reidratados de sorgo. Mas quando a gente olha essa barra aqui, a gente entende que 36% dos nossos confinamentos substituíram milho seco moído por alguma silagem de grãos dentro da unidade produtiva. Okay? Bom, como silagem de planta de milho representa 60% da fonte de fibra dos nossos confinamentos, eu gostaria de fazer aquela pergunta ali se o híbrido é importante. E gostaria de responder com alguns resultados aqui, fazendo umas continhas de padaria. Daquela que o Shaker falou que hoje que a gente faz ali no guardanapo de papel. Vamos lá, aqui a gente tem 11 híbridos diferentes, ok? De 7 empresas diferentes, todos colhidos próximo de 35% de matéria seca. E a gente comparou se existe diferença de produção entre esses híbridos aqui ou não. Essa basicamente é a resposta que a gente queria saber. Quando a gente olha os resultados, a gente vê aqui o primeiro ao 11º, nós vamos ver aqui de 30 a 24. Aí vocês vão falar assim, bom, Tiago, eu estou numa região aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, onde eu não consigo produzir tudo aquilo ali de tonelada de matéria seca. Não gostaria que você olhasse para o número absoluto, mas gostaria que você olhasse da diferença que tem do primeiro para o 11º. Qual que é a mensagem que eu quero deixar com essa tabela aqui? É que toda região vai ter um híbrido que vai desempenhar mais em relação aos demais. Essa é a mensagem. E aí, fazendo uma continha de padaria ali, ó, imagina cada boi seu comendo 2,5 kg de matéria seca por dia. Ele vai estar confinado durante 100 dias, ele vai comer 250 quilos de matéria seca, e quando a gente compara os resultados do primeiro do 11º, a gente encontra aqui 6.400 quilos de matéria seca de diferença, ou seja, esse híbrido número 1 aqui, ele segura mais 25 bois por hectare. Tá? Só em produtividade. Bom, outra conta que eu gostaria de fazer com vocês é o seguinte, quanto que o híbrido me custa? Essa é a escolha que eu fiz. Quanto que ele está me custando? Né?
Quanto custa eu produzir 1 quilo de silagem de milho dentro do meu confinamento? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não quando ele está debaixo da lona, mas quando ele está pronto para ser colhido. Por que quando ele está pronto para ser colhido? Porque as etapas, quando a gente considera colheita, transporte, abastecimento, lona, inoculante, terceirizador de serviço, tudo que você vai pagar, tudo isso aí vai valer para um híbrido que vai produzir muito ou pouco. Você vai gastar a mesma coisa. O que me interessa é que a hora que o híbrido está pronto para ser colhido, quanto foi que você gastou com ele? Então, foi essas contas que eu fiz aqui. E quando a gente compara aqui o primeiro com o 11º, levando em consideração, inclusive, aqui o custo agronômico, o que é custo agronômico aqui? É o quanto de trabalho que esse híbrido me deu ao longo do ciclo dele. Quantas vezes eu tive que ir na lavoura aplicar inseticida? Quantas vezes eu tive que ir na lavoura aplicar fungicida? Então, quantas vezes eu tive que ir na lavoura fazer controle de praga e doença? Quanto isso me custou? Isso nós estamos falando de custo, nós não estamos falando de operacional, né? Então, quando a gente faz a comparação aqui do primeiro para o 11º, a gente vê uma diferença de 3 centavos por quilo. Tiago, mas como é que você me mostra um slide aqui de 3 centavos por quilo? Agora, você lembra aquele boi que estava comendo 2,5 kg de matéria seca por dia? Quando você multiplica aqui 2,5 por 3 centavos, você vai encontrar uma diferença aqui de quase 8 centavos por boi por dia. Só na escolha do híbrido. Aí você multiplica pelo número de animais que você tem confinado. Outra pergunta que eu gostaria de fazer quando a gente considera a silagem de planta inteira de milho. Colheita afeta o bolso do confinador? Vamos tentar entender isso aqui. A gente pode ter 2 cenários. Ou eu colho cedo, ou eu colho tarde. Quando eu colho cedo, eu tenho pressa em colher, eu vou colher com uma matéria seca aqui entre 30 e 34. Quando eu colho tarde, entre 35 a 38. Essa é a decisão que eu tomo quando eu vou colher. Tá? Vamos tentar balizar aqui. Quando eu colho cedo, eu tenho possibilidade para fazer uma segunda cultura de safra, que muitas propriedades às vezes desejam isso, e eu reduzo o risco agronômico porque eu deixo minha cultura menos tempo no campo, eu retiro ela antes. Porém, quando eu colho cedo, o que acontece? Eu tenho menor produção de matéria seca por hectare, tenho menor acúmulo de amido, ou seja, minha silagem é menos energética, eu vou precisar de energia vindo de outros alimentos, tá? E a fermentação aqui, o risco, a conservação da silagem, a gente coloca ela em risco, principalmente no momento em que ela está debaixo da lona. Porém, se eu programo minha colheita para colher um pouquinho mais tarde, olha a mudança que a gente tem. Nós vamos ter mais matéria seca por hectare, nós vamos ter maior acúmulo de amido, a gente tem controle dessa fermentação aqui, porque a matéria seca vai fazer com que a gente corrija isso. E eu quero discutir principalmente isso aqui, otimiza o operacional dentro do confinamento. O que é otimizar o operacional? Eu colho mais matéria seca, ou seja, menos água, eu estoco menos água e meu boi vai consumir menos água. Vou dar um exemplinho em números ali para vocês verem qual o impacto que isso tem dentro de um confinamento quando eu mudo daqui para cá. Porém, reduz a possibilidade de segunda cultura, aumenta o risco agronômico e aqui aumenta o risco de perdas, não quando está estocado, mas aumenta o risco de perdas quando a silagem está sendo exposta, ou seja, quando o meu silo está aberto. Aí a pergunta que eu faço é essa aqui, a colheita afeta o operacional? Fazendo a mesma comparação. Então, peguei uma silagem aqui com 32% de matéria seca e essa aqui com 38%. O meu boi come 2,5 kg de matéria seca por dia dessa silagem, então eu forneço para ele 7,8 kg de matéria natural por dia. Aqui o boi continua comendo os mesmos 2,5, só que eu forneço para ele 6,6. Se a gente faz esse número menos esse, a gente encontra 1,2 kg por animal por dia. Vamos pegar uma unidade, você tem 5 mil animais confinados, significa que você precisa, a cada 5 mil animais confinados, você precisa estocar 6 mil quilos de silagem a mais por dia e mexer com essas 6 toneladas por dia no seu confinamento. Ou seja, isso significa ocupar espaço no seu vagão e ocupar espaço no coxo. Ok? Só quando a gente muda a matéria seca que nós estamos colhendo. E o bolso do confinador em relação a alimento energético? O que muda? Aqui eu estou colhendo cedo. A minha silagem tem 25% de amido, certo? Preferi colher mais cedo. Agora, aqui eu preferi colher mais tarde. Ao invés de 25% de amido, ela vai ter 30% de amido. E aqui eu estou sendo generoso, porque nós vamos encontrar silagem até mais do que isso.
Meu boi come 2,5 kg de matéria seca por dia, ou seja, essa silagem aqui está fornecendo 600 gramas de amido para ele por dia. Tá? Porém, essa silagem aqui, que eu deixei um pouquinho mais tarde, está fornecendo para o meu animal 750 gramas de amido por dia. A diferença desse número para esse aqui me dá 125 gramas de amido por dia. Um confinamento de 5.000 animais vezes 100 dias, isso aqui me dá 63 toneladas de amido. Como num grão de milho tem 70% mais ou menos de amido, se eu divido esse número aqui por 0,7, significa o seguinte: a cada 5.000 animais que eu confino em cada ciclo, eu preciso de 90 toneladas de milho a mais, de fonte externa. Mensagem desses slides: não tem nada mais barato do que amido feito em casa. O que é amido feito em casa? Se você confina, se a sua fonte de fibra é silagem de planta inteira, pense no operacional e pense no econômico no seu confinamento, quando você está planejando dentro do seu híbrido e quando você vai colher o seu híbrido. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar quando a gente está falando de planta inteira. Ok? Bom, porém, não adianta ter alto amido e não ter grão quebrado. Essa é a nova tendência. Por quê? Porque a gente já sabe, os estudos já mostraram, porque não adianta ter muito amido, igual eu falei ali, acumular muito amido aqui e a gente não conseguir processar esses grãos. Ou seja, a gente precisa disponibilizar esses grãos para o animal. Tá? Ou seja, as máquinas, quando estiver trabalhando, no momento em que elas estiver colhendo, a gente precisa monitorar para ver se esses grãos estão ou não sendo quebrados. Aí muita gente vai falar a mesma coisa que o Antônio Schacker falou aqui hoje. Ah, mas isso é realidade de outro lugar, isso é realidade de outra fazenda. Esses dias mesmo eu mandei aquelas contas ali num grupo de WhatsApp, que tinha uns técnicos discutindo sobre custo de dieta de confinamento, as pessoas falavam assim: ah, isso é uma realidade mais para o leite, mas para o corte a gente ainda está longe disso. Será, pessoal? Será que dá tanto trabalho a gente monitorar a colheita? Será que dá tanto trabalho a gente pegar 1 litro de amostra em cada vagão que vai chegando, a gente olhar se esses grãos estão quebrados ou não e depois ir lá na colhedora tentar regular isso? Nós temos que começar a pensar nisso. Estou mostrando as contas para vocês aqui do impacto operacional e nutricional e econômico que tem dentro da fazenda. E, obviamente, aqueles que têm gerência em termos de nutrição precisam usar peneira para monitorar a colheita. Não existe mais nutrição sem uso de peneiras. Os nutricionistas que trabalham nos confinamentos sabem do que eu estou falando. Alguns produtores, às vezes, não vão entender e falar: "Ô, Tiago, o que ele está mostrando aquelas peneiras lá?" Basicamente, o que a gente faz hoje? A gente não faz nutrição mais somente balanceando quimicamente a dieta, a gente precisa balancear a dieta fisicamente. E quando a gente usa esse conjunto de peneiras aqui, você vê como que a tua colhedora está processando o teu alimento. Você consegue, inclusive, ver se os grãos estão sendo quebrados ou não, porque grão inteiro sempre vai parar nessa peneira do meio aqui, de 8 milímetros. Então, se os técnicos ainda não usam a peneira, daqui para frente tem que começar a usar, porque isso faz parte da dieta de confinamentos mais modernos. Ok? E qual que é a meta? Para não só falar de peneira. O que eu quero? Eu quero que 65% a 70% do que eu estou colhendo fique nessa peneira aqui. E eu quero que a gente tenha menos de 5 grãos inteiros por litro quando nós estamos usando uma colhedora autopropelida. Essa aqui é a meta que todo confinamento precisa ter. Agora, dá um pouquinho de trabalho? Dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar coletando amostras de 1 litro e jogando dentro da peneira. E fico passando essa peneira ao longo do dia de quando a gente está coletando. Ou seja, por quê? Porque depois que eu ponho a silagem debaixo da lona, toneladas e toneladas e toneladas, não adianta quando eu vou fornecer para os animais eu fazer controle disso aqui. Porque o alimento já está pronto. Eu preciso monitorar quando ele está sendo produzido. Ok? Bom, saindo da silagem de planta inteira de milho, falando um pouquinho sobre silagem de capim, quero mostrar um cenário do que a gente tinha passado e presente. Tá? Vamos tentar entender aqui. Olha isso aqui há 20 anos atrás. Eu trabalhei com silagem de capim no meu mestrado e no meu doutorado. O que a gente tinha 20 anos atrás? Essas máquinas aqui colhendo, isso aqui colhendo braquiária brisanta. Olha o resíduo que essas máquinas deixavam. Tá? Ou seja, ou quanto essas máquinas atrapalhavam a rebrota sucessiva da minha área de pânico ou braquiária que eu tinha. E isso aqui era o que essas máquinas me davam de tamanho de partícula. Por quê? Porque não tinha tecnologia de corte nenhuma embutida aqui dentro. Ok? Agora, vamos ver a foto de um confinamento que eu tirei lá em Frutal, em 2002. Eu e Rogério Coan, a gente acompanhava juntos esse confinamento. Dá uma olhada aqui no vagão, pessoal. Olha o quanto essa silagem, oriunda de máquinas antigas, ocupava de espaço dentro de um vagão.
Olha quantas vezes, dentro de uma operação, esse vagão precisava distribuir comida a mais por dia. Olha o custo que o confinamento tem operacional em cima disso. Olha o coxo. Imagina a qualidade de mistura. Isso aqui nós estamos falando de 2002, nós não estamos falando da década de 70. Ok? Agora vamos para a realidade atual. É isso que a gente tem. Olha a qualidade de corte que uma máquina dessa me deixa. Olha o potencial de colheita que uma máquina dessa tem. E olha o tamanho de partícula que eu regulo do jeito que eu quero que essa máquina é capaz de me dar. Ou seja, a conservação dessa silagem, o espaço que essa silagem vai ocupar no vagão, o espaço que essa silagem vai ocupar no coxo, a qualidade de mistura que eu consigo fazer isso aqui é completamente diferente do que a gente tinha 15, 20 anos atrás. Por isso, hoje, cresce tanto, voltou novamente silagem de capim nos confinamentos. Por quê? Porque a gente tem esse tipo de tecnologia embutida. Né? Inclusive, nós temos, eu estava no Paraná semana passada, até estava conversando com o professor Zequinha aqui, o Brasil criou uma associação de prestadores de serviços para a produção de silagens, é uma notícia muito boa. Nós já temos 25 associados e o interesse deles é justamente entregar esse tipo de alimento para a gente aqui. Ou seja, nem todo mundo vai ter uma máquina dessa em casa, porque ela vai custar aí de 1,5 a 2 milhões de reais, mas nós temos condição de contratar um serviço terceirizado para poder fazer isso aqui. Ok? Basicamente, gostaria de mostrar esse vídeo para mostrar para vocês, olha o padrão de corte que essa máquina faz. Olha a uniformidade de corte que essa máquina deixa. Ok? Ou seja, olha a resposta que esse capim é capaz de nos dar, né, quando ele tiver que rebrotar. E aí nós temos ganho no operacional em termos de quantidade de colhida e em cima do tamanho de partícula e uniformidade de partícula, que foi o que eu discuti. Ok? Cana-de-açúcar, mesma visão. Né? Atualmente nós temos máquinas apropriadas para poder fazer isso. Ok? O que a gente tinha no passado de cana-de-açúcar? Nós tínhamos máquinas que faziam isso aqui, né, com a soqueira. Olha a soqueira do jeito que ela deixava. Olha o tamanho de partícula quando a gente ia trabalhar com silagem de cana-de-açúcar. Tá? Olha a segregação que pode acontecer no coxo, qualidade de mistura. Olha o que a gente tem hoje. Né? Então, é isso aqui que nós queremos, é isso aqui que nós temos na atualidade. Okay? Bom, partindo para a fase final da minha apresentação, gostaria de comentar um pouquinho com vocês com silagem de grãos, que às vezes é novidade para muita gente que está aqui. Né? Quando eu estou falando de silagem de grãos, o que a gente está tentando mostrar? Né? Já tentando mostrar ganho em termos de eficiência alimentar, que é o que esse gráfico aqui está mostrando. Então a pergunta é, por que 36% dos nossos confinamentos, que foi aquele número que eu mostrei, estão ensilando grãos? Por que está migrando do grão seco para essa silagem de grãos? Existe uma razão. Então vamos ver aqui. Esse número aqui é um número que é quilo de ganho por quilo de consumo, que é o que a gente chama de eficiência alimentar. E aqui nós temos alguns tratamentos que foram testados, mas eu gostaria que vocês olhassem para essa barra aqui e para essas 4 barras aqui em conjunto. Isso significa o seguinte, que animais consumindo essa dieta aqui tiveram uma eficiência de 0,18, vamos arredondar. Isso significa o seguinte, a cada 1 quilo de ganho que esse animal tinha, ele precisava consumir 5,8 kg de matéria seca. Okay? Essa é a conta. Então, 1 quilo de ganho, consumir 5,8 kg de matéria seca. Ao passo que os animais que estavam comendo silagem de grãos, a cada 1 quilo de ganho, precisava consumir 4,7 kg de matéria seca. Isso significa que a cada quilo que o animal ganha, ele vai consumir 900 gramas de matéria seca menos. Ou seja, 900 gramas de matéria seca a menos que nós vamos fornecer dentro do confinamento. Vamos arredondar para 1 quilo. A pergunta é, quanto custa 1 quilo de matéria seca por animal por dia dentro do confinamento? Essa é a economia que você tem quando você migra de um grão seco para um grão ensilado. Okay? E basicamente é isso aqui. Ó. É quando a gente olha para o amido, que é o ofertado versus o digerido. O que acontece? Quando a gente vai lá nas fezes dos animais, coleta as fezes, aqui quando a gente fornece grão seco para ele no confinamento, a gente vai ter 15% de amido. E aí quando a gente fornece silagem de grãos, nós vamos ter 5% de amido. Ou seja, significa
que a cada 100 gramas ou 1 quilo, ele jogou 15% fora, aqui no grão seco, e aqui ele jogou somente 5% fora. Ou seja, o seu animal aproveitou muito mais o amido que você forneceu para ele. Então, você está otimizando a digestão do nutriente pelo seu animal. E por isso que ele compensa isso em eficiência alimentar e por isso que ele reduz o custo da dieta no seu confinamento. Ok? Basicamente, o que a gente tem de silagem de grãos? Nós temos os tradicional que a gente chama de silagem de grãos úmidos de milho, que é isso aqui que nós estamos vendo. O que é grão úmido? É colher o milho com 32% de umidade, 35% de umidade, porém, quando a gente faz isso, nós precisamos de uma colhedora de grãos. E nem todo mundo tem uma colhedora de grãos na região ou uma colhedora de grãos para ser terceirizada. Ok? Porém, essa é uma alternativa que muitos têm feito, tá? Mas a gente tem deixado a alternativa de lado, principalmente para migrar para isso aqui, que é o quê? Que é comprar grão seco, colocar água nesse grão e fazer silagem desse grão. É o que a gente chama de reidratação de grãos. Então, veja, aqui nós temos um moinho de alta capacidade, aqui a gente tem um sistema de hidratação, né? Ou seja, o sorgo já sai aqui hidratado, esse sorgo aqui ele vai ter 12%, 13% de umidade, ele vai chegar aqui no vagão forrageiro com 35% de umidade, e aí ele vai ser ensilado e depois o produto final que nós temos é isso aqui. Isso aqui que vai aumentar a eficiência alimentar do animal. Ok? Então nós estamos, vamos dizer assim, melhorando muitas tecnologias em termos de reidratação de grãos. E por último, que é uma outra tecnologia que chegou no nosso país há pouco tempo, não tem nada de novo, isso aqui é muito antigo, que é o que a gente chama de silagem de espigas. Né, que o pessoal chama isso daqui de snapplage, que é um nome americanizado. Eu procuro tirar isso da cabeça das pessoas, porque a turma às vezes me liga e fala assim: ô Tiago, eu estou fazendo uma silagem aqui, mas eu não sei falar o nome. A turma fica constrangida, né? Então eu falo assim, ó, chama isso de silagem de espigas, né? Vamos aportuguesar o negócio, é mais fácil da gente se comunicar. Na realidade, o que a gente tem aqui? Isso aqui é uma colhedora de forragem normal e ela tem aqui uma plataforma despigadora. Né? O que é essa plataforma despigadora? Ela tem 3 componentes aqui. Aqui estão os torpedos, que estão aqui embaixo, escondidinho aqui. Aqui tem um sistema de corrente, aqui tem um sistema de rosca sem fim. A planta de milho vai entrar, os torpedos vão fazer esse movimento aqui, sempre girando nesse sentido. A hora que a planta de milho entra, ele puxa a planta, ele saca a espiga fica presa aqui, as correntes sempre trazendo para dentro. Então o que acontece? A espiga vai vir para dentro, vai vir para o sistema de rosca sem fim, e o sistema de rosca sem fim vai levar isso para a área central da máquina. É o que a gente vê aqui no vídeo. Né? Veja a colhedora de forragem, plataforma despigadora, e veja aqui, ó, gostaria que vocês olhassem aqui, ó, tá? Na plataforma, aqui no sistema de rosca sem fim, veja as espigas rolando aqui e as espigas aqui sendo moídas. Ou seja, o caminhão vai levar para dentro do silo, isso aqui vai ser uma silagem convencional, ou seja, compactação, vedação, tudo da mesma maneira como a gente faz silagem de planta inteira. Então, isso tem facilitado muito a vida dos confinamentos. Ok? Uma das coisas que as pessoas muito me questionavam, que a gente vem trabalhando muito forte em cima de silagem de espiga, era o uso do resíduo. O que é o uso do resíduo? Está vendo essa lateral aqui? Ó? Aqui, aqui. Para quem está desse lado, aqui, aqui. Isso aqui foi colhido para a planta inteira. Ou seja, veja que não tem resíduo. Mas aqui é onde a máquina passou, está colhendo para a espiga. Olha a quantidade de resíduo que fica. Então, muitos confinamentos têm usado essa área para poder fazer agricultura, ou seja, usa a folha, as folhas e o como que restam de resíduo para a agricultura, mas tinham muitas fazendas que falavam, a gente não tem interesse em agricultura, o que a gente pode fazer com aquilo? Né? Então, nós fizemos um projeto lá na universidade, que ele está em curso ainda, que é fazer uma safra de boi em cima do resíduo. Então, essa área todinha aqui, ela foi colhida para a silagem de espigas, isso aqui é o resíduo que restou. A gente dividiu isso aqui em diversos piquetes e a gente fez uma safra. Uma safra não é boi, né? Novilha. Nós trabalhamos com F1, novilhas F1 Angus Nelore lá. Essas novilhas receberam a mesma quantidade de concentrado que elas iam receber no confinamento e quando elas tinham vontade, elas tiravam a fibra do resíduo da área onde foi colheita de espiga. Integração de sistemas, ok? Nós estamos processando esses dados ainda, porque essas novilhas foram recentemente abatidas. Mas vamos dizer assim, uma mensagem que eu já posso deixar para vocês, que é possível fazer uma safra de boi, quando for do interesse da propriedade, fazer silagem de espigas e
e trabalhar um sistema de terminação em cima desse resíduo aqui. E agora, muitas fazendas têm perguntado, mas nós vamos colocar gado em cima de área agrícola? Porque às vezes a gente vê confinamento que tem duas áreas que são completamente separadas. Uma que faz nutrição animal e a outra que faz agricultura. Aí a agricultura não deixa a nutrição animal mexer lá. Então a pergunta que era assim, mas nós vamos colocar boi nessa área aqui, qual é o impacto desses animais pisando? Né? Então o que a gente tem aqui, lá nessa área? As novilhas, essa é uma foto no dia que as novilhas saíram de lá. Veja que esse é um piquete de alta lotação, nós trabalhamos com 2 lotações. Então essa é a alta lotação, essa daqui é uma área de baixa lotação, e a gente deixou piquetes onde a área não foi pastejada, ou seja, não tinha animal em cima. Okay? Então o que a gente vai vir fazendo agora? Estudando os efeitos sobre o solo e a cultura consecutiva, né? Para vendo qual o efeito que esses animais aqui tiveram sobre a área. Tá? E estamos estudando também, esse aqui é o nosso confinamento experimental lá, o potencial do uso de silagem de espigas na terminação dos animais. Ou seja, os animais estão consumindo 3 dietas diferentes, com 3 proporções de silagem de espigas na dieta. Esses animais estão com mais ou menos aí 50 dias de confinamento já, e aí em breve nós vamos ver qual é o potencial que a gente tem de inserção de silagem de espigas na terminação desses animais aqui. Estamos trabalhando com Nelore. Okay? E por fim, gostaria de convidar vocês para uma conferência que nós vamos fazer, uma conferência sobre silagem para gado de corte. Essa conferência ela vai acontecer no dia 7 e 8 de julho de 2020, em São José do Rio Preto. Esse evento aqui é um evento que está sendo promovido por nós lá e pela APTA. Nós temos o Flávio aqui presente, na companhia do Gustavo. E a gente decidiu por fazer um evento desse tipo aqui, justamente porque a pecuária de corte resolveu fazer silagem agora de alta qualidade. Ou seja, aquela história de se fazer silagem e dizer assim, vamos produzir alguma coisa aqui só para o boi mastigar, não dá mais para a gente trabalhar com isso, e as pessoas estão a fim de se profissionalizar em produzir silagem, e essa questão de silagem de grãos tem levado as pessoas a isso. Então, por isso que nós estamos fazendo essa conferência aqui, que vai durar 2 dias, vai ser uma conferência de assuntos bastante práticos. Eu gostaria já de lançar um convite aqui para vocês. Ok? Obrigado pela atenção. E a gente está disponível para responder as perguntas no momento em que for o caso aqui. Canda, a força do campo há 54 anos.